Oi, gente, meu nome é Silvana, sou professora de Biologia do Estado de São Paulo. Essa é uma videoaula sobre ácidos nucleicos. Nós já falamos sobre DNA, suas principais características, e ficou faltando falar sobre RNA e suas principais características, que é o que nós iremos ver nessa aula. Então, vem comigo aqui. Então, só para a gente recordar, nós temos dois tipos de ácidos nucleicos, DNA e RNA. O DNA é uma sigla em inglês, que vocês estão vendo ali, e o RNA também é uma outra sigla para uma palavra em inglesa, cujo significado é ácido ribonucleico. O A significa a natureza dele, né, a natureza química dele, que é um ácido. O R é a ribose, que é o tipo de carboidrato, é a pentose que nós encontramos no RNA. E o N, aonde ele foi encontrado pela primeira vez, que foi no núcleo. Só que nós sabemos que o RNA, assim como o DNA, ele não está isolado no núcleo da célula. O RNA, ele pode ser encontrado também no citoplasma e formando os ribossomos. Assim como o DNA, o RNA também é importante, porque o RNA é capaz de ler o código que está escondido no DNA e expressar a característica ou a proteína que está ali armazenada. Pensa como se fosse um produto de código de barras, de repente foi mais fácil para você. Como é que quando você vai passar aquele produto, você pegou um produto no mercado, sei lá, peguei um saco de arroz. Quando eu vou pagar lá no caixa, o caixa ele não tem uma tabela que ele procura. Ele passa um código num leitor de código para saber qual é o produto e qual é o preço. Então, pensa que o código, aquelas barras, é o DNA, tá? Eu olho aquilo ali, eu não sei o que é. Mas quando eu tenho o leitor do código de barra, que seria o nosso RNA, eu consigo traduzir isso. Eu consigo decifrar qual é a mensagem que está ali. Eu consigo saber qual é a proteína, qual é a substância que a minha célula deverá produzir. Então, eu preciso ter essas duas substâncias, eu preciso ter essas duas moléculas presentes no meu organismo para poder produzir aquela proteína, tá? Tanto o DNA como o RNA eles são formados por estruturas menores chamadas nucleotídeos. Todo nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, que é o círculo ali que vocês estão vendo, que eu estou usando a letra P, de fósforo, já falamos isso no outro vídeo. Ele é composto por uma pentose, que é um carboidrato, que no caso do RNA é a ribose, ó, a RNA começa com a letra R, ribose, e tem as bases nitrogenadas, que no caso do RNA vai ser adenina, citosina, guanina e uracila. Então aqui só para a gente retomar o que foi visto no slide anterior, então a pentose do RNA é a ribose, as bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e uracila. Lembra que a diferença principal nas bases nitrogenadas entre DNA e RNA é a ausência de timina e a presença de uracila na molécula de RNA. Além disso, a molécula de RNA ela é simples, não é dupla, igual a molécula de DNA. RNA, então a gente já conversou sobre algumas características, o próximo slide ele vai confirmar isso pra gente. O RNA é sempre uma molécula simples, uma fita simples, é produzido sempre a partir de uma molécula de DNA por um processo chamado transcrição. O que é transcrever? É pegar a informação de um ponto e passar para outra. Vamos imaginar que você está aqui agora transcrevendo a informação desse PowerPoint, desse slide. Vai tirar o que está escrito daqui e passar para o seu caderno, tá? Ou sei lá, de repente, para o seu documento que você está fazendo a anotação. É tirar a informação de um ponto e trazer para o outro. Então, imagina, a molécula de DNA, ela é dupla, tá? Imagina aqui a palma da minha mão, tá? As minhas duas mãos unidas, ela é dupla. Quando eu preciso produzir uma determinada proteína, o código que vai determinar a produção da proteína está aqui na minha molécula de DNA. Tem uma enzima chamada DNA polimerase, que a gente vai ver isso aqui mais pra frente, mas vamos só adiantar um pouquinho. A DNA polimerase, ela abre a minha molécula de DNA num determinado trecho, da qual proteína eu vou produzir. A molécula de RNA vem, se encaixa e faz a leitura daquele código para poder levar a informação
para fazer a proteína. Isso que é transcrever, é o RNA que vai retirar essa informação. E lembrando, o RNA, ele não tem como base nitrogenada a timina, aonde acaba entrando a uracila. Então, a gente pode imaginar aqui, a adenina vai combinar com uracila, citosina com guanina, tá? Lá no DNA era A com T, C com G. Aqui é A com U, C com G, tá? AUCG, tá? Para o RNA. Então, quando o RNA vai copiar a informação do DNA, aonde tiver adenina, entra a uracila. Aonde tiver citosina, entra a guanina. Aonde tiver timina, entra a adenina, porque ele tem, tá bom? Vamos ver aqui essa próxima informação que vocês têm aqui. Imagina a molécula de DNA, já abri ela no trecho que eu queria, que tá aqui essa primeira linha. Timina, adenina, citosina e guanina. Vou copiar, vou tirar essa informação, vou transcrever essa informação para o RNA. O RNA, aonde tiver timina, ele vai entrar com a adenina, porque tem adenina no RNA. Aonde tiver adenina, era para entrar timina, não era? Era. Mas tem timina no RNA? Não tem. Quem tem? Uracila, então entra a uracila. Acompanha aí na segunda base da segunda linha, na fita de RNA. Depois, na fita de DNA molde, tem citosina. Quem é que entra no RNA? Guanina. Aonde tem guanina, entra citosina. Tranquilo? Aqui é a representação do RNA, molécula simples. Eu tenho que só lembrar que eu tenho 3 tipos de RNA. Vou adiantar isso daqui um pouquinho, a gente vai ver depois. Eu tenho o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Pensa nos nomes. RNA mensageiro é quem tira a mensagem. É o RNA que chega lá no DNA, na molécula de DNA, e transcreve a informação que está ali. O RNA transportador, ele vai pegar os aminoácidos, lembra que a gente falou na outra aula? Vai pegar os aminoácidos, que são estruturas formadoras de proteínas, de acordo com a necessidade, de acordo com a proteína que eu vou fazer, tá? E vai levar isso no RNA, o RNA ribossômico, que vai formar o ribossomo, onde vai acontecer a produção de proteína. Então, a gente pode pensar todo esse processo como se eu estivesse fazendo um bolo. Imagina que eu imprimi uma receita de bolo, tá? Imprimi a receita de bolo e deixei lá em cima do fogão. A receita de bolo, ela tem... Vou fazer bolo de fubá. Ela tem um passo a passo de quais ingredientes eu vou usar. E o ingrediente, né, bolo de fubá, vai estar ali específico. Então, é o resultado final que eu vou ter. Imagina que eu saí e deixei a receita em cima do fogão. Quando eu voltar, depois de 5 horas, tenho o bolo de fubá? Não tenho, porque eu preciso de alguém que faça isso. Então, eu vou imaginar que minha mãe vai lá ver a receita, fica compadecida, né, e resolve fazer o bolo para mim. Aí, ela vai ler a receita, RNA mensageiro, tá tirando a informação da receita. Vai no armário pegar os ingredientes, são os aminoácidos. Vou fazer bolo de fubá. Pega lá o fubá, pega lá a farinha, o trigo, né, a farinha de trigo, os ovos, o leite, tá? E faz o processo. Aonde que vai acontecer? Bati só lá o bolo, bati o bolo. Mas aonde que vai, já tem o bolo ali, só de bater a massa? Não. Aonde que vai ser feito o bolo? No forno, não é isso? Então, esses ingredientes vão ser unidos no forno, onde vou ter meu resultado final, que é o bolo. Então, ó, vamos pensar? Receita do bolo. DNA, que é a nossa receita. De qual proteína eu vou fazer? RNA mensageiro é quem lê aquela receita e vai fazer a informação. RNA transportador é quem vai ver quais são os ingredientes que eu vou usar para fazer aquela proteína. E o ribossomo, que constitui, é feito pelo RNA ribossômico, é onde vai acontecer a produção dessas proteínas. Aqui vou passar depois um vídeo para vocês sobre isso daqui. Espero que eu vou me despedir porque vai ser a última coisa. O vídeo vai entrar logo depois. Espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvidas, me procurem. Beijinhos, abraços e até mais. Oi, gente. Eu falei que ia ter um vídeo, mas o vídeo não vai rolar porque o vídeo foi retirado do YouTube. Então, eu só não vou regravar o último slide, vou acrescentar ele aqui depois, que eu tô fazendo esse daqui.
Eu agradeço a vocês pela atenção até o momento. Beijinhos, abraços e até mais!